Então, vamos lá, gente. Boa noite. A gente vai iniciar agora a nossa aula de Física 3. E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem o nosso conteúdo de hoje. Só um instantinho. Hum. Como de costume, né? Eu gosto de fechar essa janelinha aqui para deixar só a gente mesmo aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me interromper. Vou... O conteúdo hoje está um pouquinho extenso, porque como a gente ficou aí uma semana com feriado, né? Então deu uma atrasadinha, na matéria, e eu tentei dar uma enxutada, enxugar o máximo possível para conseguir colocar aqui para vocês. O conteúdo, no caso. Então, talvez a gente não consiga chegar até o final do que eu queira, né? Por causa do tempo, e a gente não ficar uma coisa muito desgastante, mas vamos lá, vamos tentar o máximo possível. O nosso assunto de hoje, na Física 3, é eletrodinâmica. Então, é a outra parte da Física 3 que a gente vai discutir hoje. Na eletrodinâmica, a gente vai falar sobre circuitos elétricos, sobre diferença de potencial, a famosa DDP, corrente elétrica, potência elétrica, resistência elétrica, lei de Ohm, e se der tempo, a gente chega na associação de resistores. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Ok. Então, para começar, a gente vai falar de circuitos elétricos, né? Nessa figura aqui, a gente tem algumas peças que talvez vocês já tenham visto na vida, que é uma bateria, uma lâmpada incandescente. Hoje em dia a gente quase não se fala de lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadazinhas que tem esse filamentozinho dentro, fios e conectados, então, a uma bateria. Quando você tem esses fios conectados numa bateria, você vai gerar um circuito que vai proporcionar a essa lâmpada acender. E como que a gente vai explicar? A gente pode explicar esse acontecimento de acender a lâmpada através de uma bateria? Bem, na bateria, ela vai ocorrer reações de oxorredução. Então, assim que o sistema ele é conectado, cria-se então um caminho condutor que vai entre os polos da bateria, constituído pelos fios de ligação. A gente tem ali o filamento que vai direto da lâmpada. Então, os elétrons, eles vão sair daquela bateria para o fio, e os elétrons também vão sair do fio para a bateria. De uma maneira que, quando eles vão fazer esse percurso, esse movimento, eles vão ser organizados eletricamente, né? Os elétrons, eles vão ficar em uma ordem, gerando, assim, a característica de uma corrente elétrica. Então, o circuito elétrico é a associação de elementos que pode ser percorrida por uma corrente elétrica. Nesse circuito, né, esse deslocamento dos elétrons, ao contrário do que a gente pode imaginar, ele é bem lento. A velocidade dele é em torno de mais ou menos 10 a menos 2 centímetros por segundo. Mas a lâmpada, ela acende imediatamente, porque a corrente elétrica, né, ela se estabelece naquele instante em que ela é conectada aos terminais da bateria. Então, na lâmpada, os elétrons em movimento, eles se chocam com a estrutura metálica, fazendo com que a agitação média dos átomos aumente. Em decorrência disso, ocorre um aumento da temperatura desse filamento, podendo atingir mais ou menos, né, um filamento de tungstênio, de 2.700 Kelvin, que é a temperatura. E nessas circunstâncias, esse filamento, então, ele vai se encandecer, ele vai começar a brilhar, ele vai radiar calor, e irradiando calor, ele vai produzir luz. Aí a gente tem aqui umas transformações que a gente verifica durante a energia. É possível que a gente consiga analisar de um circuito elétrico desses pontos de transformação de energia. Por exemplo, então ele vem da bateria
que é uma energia química, ela se transforma em energia elétrica, vai pelo filamento e vai direto para a lâmpada. Lá na lâmpada, a energia elétrica ela é transformada em energia térmica. Com a transformação de energia térmica, ela gera também a energia luminosa. Então, esses fios de ligação, eles só estão atuando ali para transformar, para haver a passagem dos elétrons que estão dentro da bateria para o filamento e para a lâmpada, no caso. E aí, essas transformações, energia elétrica, energia térmica e energia luminosa, sem falar da energia química também. E quais são esses elementos que são os principais dentro de um circuito? A gente precisa sempre, quando estiver trabalhando sobre circuitos, a gente precisa de uma fonte de tensão, ela é representada graficamente nesse formato aqui, onde o mais grossinho aqui é o polo positivo e o mais fininho é o negativo. A gente tem fios de condução, pode ser representado como um fio reto, e os resistores, que a gente vai ver mais à frente o que seriam eles. Então, antes da gente chegar lá, a gente vai discutir agora sobre diferença de potencial, que é a DDP, a famosa DDP. Então, vamos dar uma olhadinha nesse circuito aí que está do lado. A gente tem uma lâmpada, a gente tem uma bateria, e nela existem umas inscrições de 12V. Esse 12V significa 12 volts. Certamente vocês já ouviram falar de volts. 110 volts, 220 volts, ou determinado aparelho, meu aparelho é ligado, ele é bivolt. Então, ele pode ser ligado em 110 ou 220, etc. Mas então, o que significa esses números, né? Essa unidade ali, volts, o que é isso? Esse número, ele vai quantificar uma grandeza física que a gente chama de DDP, que é a diferença de potencial elétrico. Então, para entender um pouquinho isso, a gente tem aqui, por exemplo, uma lâmpada incandescente, ela está acesa, a energia que está passando nela é energia elétrica e ela está sendo transformada em energia térmica e outra parte é energia luminosa. Aqui, nos terminais da lâmpada, acontece a DDP, a diferença de potencial elétrico. Então, essa diferença de potencial elétrico, que é representada por uma letra U maiúscula, entre esses terminais, ela é definida pela razão, ou seja, divisão, entre a quantidade de energia elétrica consumida por aquela lâmpada, dividida pela a quantidade de carga que aquela lâmpada pode sustentar num determinado tempo, né? Num determinado intervalo de tempo. E aí, a unidade de medida dela for dada pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade é o volt. Então, a minha DDP, ela vai ser sempre representada por ou tensão também, a gente chama também de tensão elétrica, ela vai ser representada por uma unidade chamada volt, em homenagem a Alessandro Giuseppe Antonio Anastácio Volta, que foi um físico italiano, né, que ele atribuiu a invenção da pilha. E aí deram-se, então, em homenagem a ele, a essa unidade chamada volt. O que corresponde a esse volt? É o valor da minha quantidade de energia elétrica dada em joule, dividido pela minha quantidade de carga dada em coulomb. Então, toda vez que você tem um joule dividido por coulomb, você gera um volt. E aí, então, a gente chega à corrente elétrica, que é o nosso tema de hoje. Ela é um movimento ordenado de um número de partículas carregadas eletricamente. Ou seja, você tem ali um fio condutor, por exemplo. Nesse fio condutor, eu tenho ali vários elétrons. Lembra que na última aula eu disse que são os elétrons que se movimentam, né? Eles que saem de um polo ao outro. Esses elétrons, dentro desse fio condutor, eles se encontram totalmente desordenados, sem nenhuma sequência.
A partir do momento que eu forneço para ele uma determinada bateria, uma determinada quantidade de tensão, e também conhecida como DDP, a gente organiza, esses elétrons automaticamente ficam ordenados, caminhando sempre no mesmo sentido, todo mundo com a mesma direção. E aí, quando acontece esse mesmo sentido e ordenação, é o momento que a gente gera a corrente elétrica. Então, eu preciso, para que haja uma corrente elétrica, o fornecimento de uma DDP para ordenar aqueles elétrons que estavam todos desordenados, desorganizados, ficando em ordem e gerando, então, a corrente. Lá no Sistema Internacional de Medidas, né, de unidades, a corrente elétrica ela é medida por ampere, em homenagem ao francês André-Marie Ampère. E para que a gente caracterize que ocorra uma corrente elétrica, a gente precisa estabelecer algumas coisas, algumas características. Primeiro que você tem que ter um caminho, né, um condutor. Então, eu preciso de um fio para que as minhas cargas, os meus elétrons, circulem. Tendo esse condutor, eu preciso que esse condutor seja ligado em 2 pontos de uma bateria, que é quem vai me fornecer a DDP. Então, fornecendo essa diferença de potencial, eu vou ordenar os meus elétrons que estão dentro daquele fio condutor e gerar, então, a minha corrente elétrica. Aí a gente tem aqui 2 sentidos que a corrente elétrica normalmente circula. A gente tem o sentido convencional, que seria da minha direita para a esquerda, e o sentido real, que é o meu sentido da esquerda para a direita. Normalmente, na física, a gente adquire sempre o sentido convencional. Então, a gente sai do polo negativo, passa pela lâmpada, no caso, por exemplo, e chega no meu polo positivo. Esse é o caminho que os meus elétrons ordenadamente vão percorrer, gerando assim uma corrente. Então, para definir exatamente o que seria a corrente elétrica, eu preciso de alguns detalhes. Bem, a corrente ela fica estabelecida quando há um fluxo de portadores de cargas, no caso, o elétron circulando dentro de um fio condutor. A intensidade dessa corrente é calculada com a quantidade desse fluxo de cargas que estão ali. Então, para a gente calcular essa intensidade de corrente elétrica, a gente pega uma determinada seção transversal daquele condutor e calcula a quantidade de carga que aquela seção transversal está fornecendo ou está produzindo, dividido pelo intervalo de tempo que aqueles elétrons atravessam aquela minha seção transversal. Mas o que seria a minha quantidade de carga? A quantidade de carga é número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso está na aula anterior que a gente teve nos slides que eu deixei disponível para vocês. E aí, para definir, então, a minha corrente, eu preciso saber a quantidade de carga e dividir pelo tempo. E para saber a minha carga, basta eu saber o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para eu poder gerar uma unidade de ampere, eu tenho o valor em coulomb dividido pelo valor, pela unidade, no caso, de centímetros. Então, coulomb dividido por centímetros me gera um ampere. A intensidade, então, é calculada pela essa formulazinha, quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, por exemplo, se eu tenho 30 coulombs de carga numa seção transversal de um fio, condutor e metálico, e ele passa ali a cada minuto, então qual a minha intensidade, qual o meu valor da minha corrente elétrica naquela seção transversal? Eu vou pegar, então, o valor da minha carga e dividir pelo tempo que ele passa ali naquele fio do condutor. Só que aqui ele está falando que ele passa a cada minuto. Como eu mostrei anteriormente, as unidades medidas têm que estar coulomb e segundos. Então, se eu tenho um minuto corresponde a 60 segundos.
Então, eu vou ter 30 coulombs de carga dividido por 60 segundos, que é o meu tempo. 30 dividido por 60 vai dar 0,5. E aí, então, eu gero a unidade de medida de ampere. Tanto qualquer unidade de medida, ela sempre possui múltiplos e submúltiplos. E a gente, então, eu tenho aqui uma tabelinha para mostrar para vocês os submúltiplos de ampere. A gente tem o miliampere, que é esse Mzinho pequenininho do lado da unidade de ampere. Esse Mzinho representa 10 a menos 3 como unidade de medida. Então, eu tenho 10 a menos 3 ampere. O microampere é representado por essa letrinha aqui, que é o Mi, parece um U pequenininho. Ele corresponde, toda vez que essa letrinha estiver lá, você vai substituir pelo valor 10 a menos 6. O nanoampere é o N, então você vai substituir esse N por 10 a menos 9. E o picoampere seria 10 a menos 12. Aqui está demonstrando o sentido, né, da corrente num determinado metal. Aí, para caracterizar, a gente tem corrente contínua e corrente alternada. Tá faltando um R aqui que eu vou colocar depois. Na corrente contínua, que a gente chama de CC, como o próprio nome já diz, ela é contínua. Então, a tensão que é fornecida ali, ela vai ter sempre o mesmo valor, né? A minha DDP vai ser sempre o mesmo valor. Isso acontece na fornecimento de pilhas e baterias, onde a minha corrente aqui dentro, ela vai ser sempre a mesma, né? Por causa da DDP fornecida. Já a corrente alternada, que é a CA, ela, como o nome já diz, ela alterna. Uma hora ela está positiva, na parte positiva da tensão, outra hora ela está negativa, outra hora ela está positiva, outra hora ela está negativa, e assim sucessivamente. Num determinado período, ela consegue fazer essa alteração muito rapidamente, que é o que acontece com as nossas tomadas das nossas residências. Ali, o que chega aqui é uma corrente alternada. E aqui a gente tem alguns efeitos, né? Quando a gente tem a passagem da corrente elétrica. Tem o efeito luminoso, como a gente já viu lá das lâmpadas incandescentes. Tem o efeito químico, que é essa transformação da pilha, né, na corrente elétrica. Tem o efeito térmico, que é quando você utiliza a corrente elétrica e com o efeito Joule você aquece determinado componente e aí você gera o efeito térmico. E o efeito fisiológico, né? Que é aquela sensação de choque, quando você, por acaso, coloca os dedos numa tomada onde tem uma certa tensão, que a corrente vai circular com uma rapidez muito grande pelo seu corpo. Chegamos à outra parte da eletrodinâmica, que é a potência elétrica. Ela é uma outra grandeza que mede a eficiência com que a gente transforma a energia elétrica em outras energias. A gente estava falando agora mesmo desses efeitos fisiológicos, onde a gente transforma a energia química em energia elétrica, ou energia elétrica em térmica ou luminosa. Então, é dada essa grandeza a modo de medir é a partir da potência elétrica. Então, por exemplo, se você quer medir o consumo de energia elétrica de um determinado aparelho, o consumo ele vai ser o valor da potência que aquele aparelho tem, vezes o tempo, né, dias ou horas que aquele aparelho vai ficar ligado, vezes os dias usados, dependendo da unidade que você estiver usando na hora. Então, por exemplo, quando a gente precisa comprar uma lâmpada, a gente depara com algumas informações que tem ali naquela embalagem do produto. 127 volts, 100 W, que significa watts. Então, essas informações vão nos caracterizar que tipo de local ou determinada forma que eu vou utilizar aquele dispositivo. Então, por exemplo, uma lâmpada que ela tem essa descrição de 127 volts e ela consome 60 watts, significa que ela só pode ser ligada num circuito onde a tensão, a DDP, é de 127
E, com isso, ela vai produzir uma potência, ou seja, ela vai transformar a minha corrente elétrica numa corrente luminosa a partir de 60 watts. Vai ser a minha potência daquela minha lâmpada, por exemplo. E, se você utilizar de 100 watts, é o que ela vai produzir no decorrer da utilização do sistema. A potência elétrica, então, ela é uma grandeza que ela indica, né, essa quantidade de energia elétrica que vai ser consumida ou que vai ser fornecida de uma determinada máquina ou dispositivo. E esse cálculo é dado pela razão, né, pela divisão entre a energia elétrica consumida ou fornecida dividida pelo tempo. No sistema internacional, a potência, né, é a unidade de medida de watts em homenagem a James Watt, né, que foi o responsável pela a introdução da máquina a vapor. A potência elétrica também, ela pode ser dada em função da DDP e da corrente elétrica. Então, com isso, a gente calcula a potência vai ser igual à tensão, o DDP, a fonte fornecida, vezes a corrente que aquela determinada máquina ou dispositivo vai precisar para funcionar. A gente tem também condutores e resistores, que são outros dispositivos para a gente analisar. Mas antes da gente entrar nessa parte, o que seria resistores? Eles são elementos que fazem parte de circuitos que vão consumir energia elétrica. A gente transforma essa energia elétrica em energia térmica. Sempre que estiver falando de resistores, a gente está fazendo essa conversão da energia elétrica em energia térmica. Vários equipamentos fazem isso. Por exemplo, uma chapinha, o chuveiro, uma cafeteira, o ferro de passar. Sempre está transformando a energia elétrica em energia térmica. Essa transformação, né, essa maneira que ele tem de aquecer a estrutura devido a colisões dos elétrons com os átomos do material, esse aquecimento é conhecido como efeito Joule, ou seja, é essa conversão da elétrica para energia térmica. Então, os resistores, eles também são utilizados não só para a transformação de energia elétrica para térmica com efeito Joule, como também ele serve como um limitador da corrente elétrica em determinados circuitos eletrônicos. Então, você coloca ali um resistor, como o próprio nome já diz, ele vai resistir à corrente, para que a corrente não passe ali desembestada de qualquer maneira. Você vai colocar esses resistores para que determinados circuitos seu com a passagem da corrente, ela simplesmente não queime, não estrague com a velocidade com que a corrente vai passar ali. Então, os tipos de resistores que a gente tem é os resistores, por exemplo, de carvão, que a gente utiliza muito em rádio, em televisão. Tem também os resistores de silício e os mais conhecidos, que são chamados as resistências, né? Quem nunca falou ali que eu vou trocar a resistência do chuveiro? Então, é um tipo de resistor aonde a corrente, se esse fio fosse totalmente esticadinho, a corrente passaria ali batido, rapidamente. E com a dificuldade que a corrente encontra ao percorrer todas essas enrolações aqui que a resistência nos produz, ela automaticamente vai aquecendo e essa resistência aquecendo, através do efeito Joule, ela vai dissipar uma determinada energia, transformando então essa energia elétrica em energia dissipada, que é a energia térmica. Bom, os resistores, eles são representados, como eu mostrei mais um pouquinho anterior, por esse símbolozinho aqui. Como se fosse um fio que existe uma rugosidade entre ele. Então, a corrente vai passar aqui, vai encontrar essa resistência, mas ela vai seguir o seu caminho. Então, as primeiras investigações sobre essa condução da corrente elétrica foi através do físico alemão Georg Simon Ohm, em 1827.
foi quando ele formulou uma lei que era possível calcular a intensidade da corrente elétrica a partir da tensão e da resistência que um dispositivo poderia representar. Então, a gente criou a primeira lei de Ohm, que é dada por uma tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. Essa tensão também pode ser chamada de força eletromotriz, e ela é representada, então, aqui, a tensão, como essa bateria, que é onde a gente tem aqui, ó, o polozinho maior como positivo, o polozinho menor como negativo. A corrente, então, sai desse polo positivo, né, vindo do negativo para o positivo, percorre todo esse filamento, encontra-se com uma resistência e retorna-se para a sua bateria. Esse é o formato que o circuito vai, um circuito simples, ele funciona. E para você calcular, então, a que tensão você precisa ter aqui, você basta saber qual o valor daquela resistência em unidade de ohm, representada assim, ó, parece um símbolozinho de uma ferradurazinha. E a corrente que está sendo percorrida ali dentro daqueles condutores, representado com a unidade de ampere. E aí você tem esse tipo de circuito, aonde a minha bateria vai ser a minha tensão, né, a minha fonte que produz a minha tensão, e o meu fio condutor passando pela minha lâmpada, que vai representar aqui a minha resistência. Por que a lâmpada vai representar a resistência? Dentro dela existe o filamento, aonde a corrente vai passar, vai se encontrar com esse filamento, que vai ser a sua resistência, não é um fio esticado, simplesmente ele vai ter resistência ali por passar. E naquele momento, com aquela resistência, juntando com a parte química e fisiológica, ele vai transformar, então, aquela corrente, né, aquela carga elétrica, em carga luminosa e térmica, que é acendendo a lâmpada. E esse interruptorzinho aqui é só mesmo para o liga-desliga, para que você queira que a lâmpada acenda ou apague. Determinada chave, ela vai estar acesa, a lâmpada vai acender, né? E se você determinada mudança que você faz aqui no interruptor, você corta a passagem da corrente, então a sua lâmpada não vai acender, ela vai ser interrompida. E aí, com a primeira lei de Ohm, a gente estipulou, então, as fórmulas para a lei de Ohm. Por exemplo, se eu quero calcular a intensidade da corrente, você imagina sempre esse triângulo aqui, onde você tem aqui em cima a tensão, e um do lado do outro é a minha resistência e a minha intensidade de corrente. Se eu quero calcular a minha intensidade de corrente, eu vou pegar o valor da minha tensão e dividir pelo valor da minha resistência, ficando assim desse jeito. Setinha vermelha aqui, ó. Agora, se eu quero calcular o valor da minha tensão, da minha voltagem, né, da minha DDP, eu vou pegar o valor da minha resistência e multiplicar com a minha intensidade de corrente, o meu I. Então, do ladinho aqui é a multiplicação. Agora, se eu quero achar o valor da minha resistência, eu vou pegar o valor da resistência, vai ser o valor da minha tensão dividido pelo valor da minha corrente. Então, eu vou calcular o valor da resistência. Essas aqui são as fórmulas para você introduzir a lei de Ohm. Um exemplo. Um resistor de resistência elétrica de 6 ohms é submetido a uma DDP de 24 volts. Qual foi a intensidade da corrente elétrica que atravessou esse resistor? Então, os meus dados eu tenho a resistência, 6,0 ohms, a minha tensão, a minha DDP, 24 volts, e a minha corrente, que eu quero saber. Usando, então, a regrinha, quando eu quero saber I, eu pego V e divido por R, nesse formato aqui de fração. Então, eu vou pegar 24 dividido por 6, que é igual a 4. Simples assim, só esse pequeno detalhe. Aqui eu trouxe para vocês também, por um critério de conhecimento, de curiosidade, os resistores ômicos e resistores não ômicos. O que seria isso? Um resistor ômico significa o quê? Que a temperatura dele é constante e que a lei de Ohm consegue verificar todos os seus dados.
Então, se eu tenho lá uma DDP, uma corrente, a resistência vai corresponder diretamente a todos os dados da minha DDP. Já os resistores não ômicos, eles não são lineares, como pode perceber aqui nos gráficos. Os ômicos, você tem um gráfico linear, uma reta, e os não ômicos, não ômicos, né? Não há uma condutividade linear. Vamos participar aqui agora, eu quero ver se vocês vão dar uma acordadinha aí, né? Que tá todo mundo muito calado. Numa brincadeirinha que eu quero fazer com vocês. Eu tenho aqui dois fios condutores. O fio 1, que tem um determinado comprimento, e o fio 2, que tem a metade desse comprimento. Aí eu vou gerar aqui a minha DDP para criar a minha corrente elétrica. Então, nesses fios, os elétrons, eles vão encontrar dificuldade para se deslocar do fio 1 ou do fio 2. O que vocês acham? Pode chutar aí alguém para responder. Os elétrons, eles vão ter dificuldade para atravessar o fio 1 ou vão ter dificuldade para atravessar o fio 2? De tudo que a gente viu até agora. Não sei, eu acho que é o fio 2. Acha 2? Mais alguém? Acha diferente? Eu acho que é o fio 1. Eu acho que é o fio 1 também, não sei. Consideração que o fio 1 pode ser o que tem a maior resistência, talvez, não sei. A maior resistência, os elétrons acho que teriam mais dificuldade. Não sei se está certo ou não. Eu acho que é o Mais fio 1 alguém? porque é maior. Aí eles levam mais tempo para passar, né? Isso, exatamente. É o fio 1. Como ele tem um comprimento maior, ele vai ter uma certa dificuldade para percorrer todo esse comprimento. Aí a gente já viu que a DDP, ela vai ser sempre a mesma. No caso aqui, né, a tensão fornecida é a mesma para os dois. A corrente, ela é dada pela fórmula de tensão dividido pela resistência. Então, lá no fio 2, ele tem um comprimento L. E, então, ele vai ter uma resistência R e vai ter uma corrente I qualquer. Se a gente substituir isso por valores numéricos, vai dar certo também. Já o fio 1, ele tem o dobro do tamanho do fio 2. Então, a resistência dele vai ser o dobro. Vai ser bem maior. Então, o que vai acontecer? A corrente ali, ela vai ter uma certa dificuldade. Então, o valor daquela corrente, ela vai ser menor do que o valor que seria da corrente no fio 2. Então, ela tem um longo caminho a ser percorrido num determinado intervalo de tempo. Então, a corrente ali, ela meio que vai dar uma diminuidinha. Não é diminuída, né? Ela não vai ser tão maior como seria se fosse no fio 2. Deu mais ou menos para entender o que seria essa diferença? A gente vai ver mais, vai entender melhor quando a gente estiver falando agora, daqui a pouquinho, da outra fórmula de Ohm. Então, um exemplozinho aqui prático, né, mais ou menos grosseiro, seria como se quanto menor o percurso, mais luminosidade eu teria, né? Porque já que vai entrar muitas correntes aqui, eu teria uma certa luminosidade. Quanto maior o meu percurso, menos corrente, seria menos a maneira de gerar aquela corrente ali, a luminosidade. Seria mais ou menos isso, né? Então, portanto, se eu tenho 2 vezes mais dificuldades, terei 2 vezes menos corrente circulando ali. É uma simbologia meio grosseira, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Agora aqui, eu tenho agora o fio 1 e o fio 2 com o mesmo comprimento, porém, as áreas dele, né, as espessuras, são diferentes. Qual desses dois fios os elétrons vão ter certa dificuldade para se deslocar? O que vocês acham? Acho que o 1, por ter menor diâmetro, talvez.
e ele está mais apertadinho, né? Talvez os elétrons vão ficar meio espremidinhos. Sim. Mas alguém discorda? Acho que é o 2. Não, também acho que é o 1, por ele ter menos espaço. Isso aí. Então, esse aí foi mais fácil, né? Então, o fio 1, porque a área daquela seção, né, do fio 1, ela é pequena, é uma área A, então ele vai ter uma resistência R e logo uma corrente I. Já no caso do fio 2, ele tem uma área maior, então, no caso aqui ele está o dobro, então ele vai ter a metade da resistência para que aqueles elétrons passem, portanto, ele vai gerar muito mais corrente, porque os elétrons vão passar aqui com uma grande facilidade, porque eles estão espaçosos, eles não estão espremidos, eles não estão sendo amassagados, né? Então, a corrente aqui vai passar com mais facilidade. Então, grotescamente falando, esse aqui só é uma simbologia, né? Quanto mais grosso, mais fácil a corrente vai passar, mais luminosidade ele daria. Quanto mais fino, mais espremidinho ele vai ter, menos corrente circulando ali naquele circuito, menos luminosidade seria aqui na minha lâmpada. E aí, então, baseado nisso, a gente gera a segunda lei de Ohm, que ele tem a ver com o comprimento e com a área da seção transversal daquele determinado fio condutor. Então, utilizando o comprimento e a área, ele cria essa segunda fórmula, que é a segunda lei de Newton. O único detalhe que tem a mais aqui é essa letrinha Rho, parece um P, mas é uma letra grega, ela simboliza a resistividade, é do material, é a característica do material. Então, cada material ele vai possuir a sua resistividade. Então, o alumínio tem uma resistividade, independente do comprimento e da área de seção transversal. O chumbo também. Então, essa letrinha Rho, é a resistividade do material. A unidade de medida dela é o Ohm vezes metro. E aí, aqui, da minha fórmula, eu tenho comprimento, dividido pela área, vezes a resistividade. Aí eu vou ter o valor da minha resistência daquela minha seção transversal, daquele determinado dispositivo, né, dado por essa formulazinha aqui. Aí vamos para o exemplo 2. A gente tem aqui um engenheiro eletricista que ele decidiu colocar numa instalação elétrica fios de cobre com área de seção transversal de 1,5 milímetros quadrados. Cada rolo tem 100 metros de fio. Qual é a resistência elétrica contida em um rolo de fio de cobre, aonde o cobre, a resistividade dele é de 1,78 vezes 10 a menos 8. Eu esqueci de colocar aqui a unidade de medida, depois eu arrumo também. Aí a gente tem aqui na solução um detalhe. A área, ela está em milímetros. E o meu comprimento está em metros. A gente precisa que as unidades trabalhem iguais. Então, eu vou ter que transformar esses milímetros em metros ou vice-versa. Eu acho mais fácil transformar milímetro para metro, porque a gente vai trabalhar com casas decimais, porém com notação científica. Então, como que eu vou transformar isso? Eu vou pegar 1,5, ele está lá em milímetro, você vai andar 2 casas para dentro do centímetro, mais outras 2 casas para dentro do decímetro e outras 2 casas para dentro do metro. Ou seja, você vai estar dividindo esse 1,5 milímetros por 100, depois por 100 e por 100 de novo. E aí vai gerar esse número gigantesco. E você andando com essas casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, significa que você tem 1,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Se não fosse quadrados, você estaria andando uma casa decimal apenas. Mas como é metros quadrados, você acrescenta 2 zeros a cada passo da vírgula que você faz. Eu devia ter colocado aqui uma tabelinha de medidas para vocês verem como faz essa transformação, mas pode ficar para o próximo, para um exercício, vocês podem até me cobrar, se quiser ali no WhatsApp, alguma coisa, eu mostro para vocês essas tabelinhas. O comprimento já está em metros e a resistividade, né, do fio de cobre é 1,78 vezes 10 a menos 8.
Por que eu quero trabalhar com notações científicas? É muito mais fácil do que você trabalhar com números com vírgula, mas aqui no exemplo eu vou fazer os dois tipos. Então, eu vou usar a fórmula resistitividade vezes comprimento dividido pela área. Eu posso fazer, por exemplo, pegar o valor, né, da resistitividade e multiplicar por 100, que é o valor do meu comprimento, e depois dividir pela minha área, ou eu posso simplificar as minhas notações científicas, repetindo elas no final. Aí eu escolhi fazer, por exemplo, desmembrar, né? Usar esse 1,78 e andar 8 casas decimais. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 8 casas decimais e vai ficar nesse formato aqui. E aí minha notação científica some. Vezes 100. E aqui a mesma coisa. A minha notação científica some. E aí eu faço essa multiplicação e depois divido. A resposta vai ser vai ficar nesse jeito, 118,66. Mas eu posso também andar com a minha casa decimal, só que engolir a casa decimal, a notação científica aqui, depois eu coloco. Eu correria para fazer esse exercício hoje. Andando com a minha casa decimal aqui, eu vou ter 1,186 e eu vou estar andando 1, 2, 3 casas decimais, vezes 10 a menos 3. Se eu quiser trabalhar com, como é que fala, com os múltiplos, o 10 a menos 3, que a gente viu lá atrás, seria o meu mili, se fosse ampere, mas no caso aqui seria o meu miliohm, que ficaria essa unidade de medida. Aqui, desculpa, tem alguma dúvida aqui nessa resolução, gente? Depois eu vou dar uma conferida, porque eu fiz ela meio correndo, mas eu vou colocar as unidades direitinho aqui que ficou faltando, tá? Mais alguma dúvida aqui? Posso continuar? Você sabe da unidade de medida que você falou que fica? Como eu andei com a minha casa decimal, eu multipliquei aqui, ó, esse valor todo, né, por 100. Se diz aqui ou aqui na unidade de metros e milímetros? A unidade final da resistência. Aqui. Ohm, né? Isso, é ohm. A unidade de medida dela é o ohm. Só que aqui ela deu 0,01186 ohm. Para não ficar essa coisa grandiosa aqui, o que eu fiz? Eu andei 2 casas decimais. Entendi. Para 0 e eu dei mais uma. Mas para representar, tá faltando a notação científica aqui. É o que eu vou colocar depois que a gente terminar a apresentação, porque eu fiz correndo, eu esqueci. A notação científica que vai ficar aqui, como eu andei 2 casinhas aqui, 10 a menos 2, a unidadezinha aqui, que eu acho que 10 a menos 2, né? 1, 2, 10 a menos 2 ohms aqui, que vai ficar só. Só isso que tá faltando. Tá, joia. Tá bom? Tá meio em cima da hora, mas eu vou chegar até essa parte. Eu acho que a associação de resistores não vai dar para a gente ver ainda hoje. Fica para a próxima aula. Mas, para finalizar mais ou menos aqui, a diferença de potencial e resistência elétrica. A diferença de potencial, a DDP, é o que a gente usa que a gente mede, né, a tendência que uma carga ela possui para ir de um ponto até um outro, em determinado espaço, sob a influência de uma força elétrica ou que seja. Já a gente confunde muito DDP com resistência elétrica. A resistência elétrica, ela mede a dificuldade que os elétrons encontram para se movimentar através de um condutor ou de um material, onde a sua medida é o ohm, e a DDP, a medida é o volts. Só para não confundir mais ou menos isso daqui que eu queria finalizar para vocês. Então, para a próxima aula, a gente vai estudar, então, a associação de resistores junto com mais um tópico da física para a gente dar uma boa esticada aí no nosso material. Hoje eu não preparei para vocês nenhuma listinha de exercícios, como eu fiz nas outras apresentações, porque eu fui resolvendo, né? Eu achei mais interessante resolver só esses exemplos. Mas qualquer coisa, no decorrer da semana,
Eu posso montar para vocês uma listinha de exercícios, mais ou menos com que normalmente costuma se cair, né, nas provas do Enem e vestibulares afins, para vocês, e vou deixar disponibilizado lá no Classroom, para vocês tentarem resolver, tirar algumas dúvidas, se tiver dificuldade para resolver, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Então, eu vou fechando a nossa aula de hoje aqui, vou parar aqui a gravação, e isso.